Vamos caminhar lá no Salmo 142, o nosso tema já está aí na telinha, atingido, jamais vencido, amém? Atingido, jamais vencido. Esse tema veio no meu coração e logo quando ele apareceu no meu coração, eu lembrei do Salmo 142, um salmo muito conhecido, lindo, belo, né? Que sempre vem em nossa memória e retrata muito bem, creio eu, o nosso objetivo a ser atingido diante desse tema. E pegando sempre como exemplo esse personagem bíblico muito importante, que é o grande rei Davi. E quando eu olho para o rei Davi, eu vejo um ser humano fantástico, né? Fantástico. Um menino que começou a sua carreira, a Bíblia narrando, pastoreando ovelhas do seu pai, lá no campo, enfrentando leões e urso, chega ao reinado do povo de Israel, enfrentando os exércitos filisteus e todos os inimigos do povo do Senhor. Um homem que a Bíblia apresenta como segundo o coração de Deus, um homem que foi pretendido por Deus, escolhido diretamente por Deus, implicado na soberania de Deus, que venceu algumas tradições, que ele não era o primogênito de uma família, pelo contrário, era o 8º filho, ainda criança, ainda adolescente. Deus o ungiu para ser rei de Israel. E é interessante que esta caminhada, essa escolha de Deus, essa vontade de Deus, vai proporcionar ao grande rei Davi muitas emoções, muitas consequências pelo qual ele teve que vencer diante da sua caminhada ao reinado e também durante o seu reinado. Davi é um personagem que nos enche de prazer em conhecer e tomar a sua vida como exemplo para nós, porque ele aproxima muito das nossas realidades, da nossa vida, do seu comportamento. E nós nos identificamos muito com ele em alguns momentos da nossa caminhada. E o Salmo 142 vai nos apresentar um Davi carente, sozinho, desanimado, com uma pitadinha ali de depressão na sua alma, no seu espírito, fugindo, né? Escondido, acuado, perseguido, injustiçado, ninguém na terra para defendê-lo. Estranho, né? O homem valente com os seus valentes, agora entronizado numa caverna, sozinho. Ele, Deus, com a sua alma abatida, atingido, mas quando nós lemos o Salmo 142, podemos ver que ele não foi vencido. Foi atingido sim, não com as flechas, com a lança de Saul, mas atingido na sua alma, no seu íntimo, no seu emocional, no seu psicológico. Quem diria que o homem que era exímio lutador guerreiro, que dominava bem a espada, que chega ao ponto de declarar que o Senhor adestrava a sua mão para a guerra, homem que o povo cantou, que matava 10 milhares de inimigos, o homem que a sua presença e só o anúncio da sua chegada já transmitia medo e receio e pavor aos seus adversários, agora estava acuado, com a sua alma atingida, abatida, triste, dentro de uma caverna, escondido, fugitivo. Que coisa, né? Se Davi vivenciou esses momentos, irmãos, podemos dizer que qualquer um de nós somos sujeitos a essa situação. Mas também se ele vivenciou, se ele foi atingido na sua alma e conseguiu resistir e viver e vencer, nós também hoje podemos pegar
essas atitudes, essas decisões de Davi, colocarmos em prática. E se por acaso estamos vivendo algo semelhante, ter a certeza nesta noite que há uma saída, há uma porta aberta para a vitória que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso, vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo de número 142, e o nosso tema, atingido, jamais vencido. Que Deus possa nos abençoar nesta noite com a tua palavra. Salmo de número 142, salmo, uma oração, um pedido de ajuda, salmo didático de Davi, uma oração que ele faz quando ainda estava escondido na caverna, escondido ali de Saul, que o perseguia naquele momento da história. Nos fala assim a palavra de Deus: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem este bem. Senhor, olha para nós, olha para os nossos corações, olha para a nossa vida, Deus. Tu que já nos fez conhecer até agora a nossa existência, e só o Senhor sabe da nossa existência no amanhã. Deus, queremos agora nos refugiar diante do Senhor, e queremos ser acolhidos pelos teus braços, Senhor Jesus. Olha para o nosso coração, Deus. Se há alguém entre nós atingidos pelas dificuldades, pela luta, por esta caminhada da nossa existência, ó Deus, que esta noite seja, Deus, a noite da libertação, da cura, da solução, a noite da tomada de decisão correta conforme a tua vontade, Senhor. Ó Senhor, olha para nós nesta noite e manifesta a tua graça e venha nos favorecer, porque como Davi encerra este salmo, Deus, dizendo, nós vamos te dar graças, vamos continuar te servindo, Deus, e queremos ser cercados, rodeados pelo justo, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que oramos e falamos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Poder assentar, irmãos. Como nós já falamos, atingido, jamais vencido. Davi, o grande rei Davi, ele passou por momentos de desalentos, momentos de desencorajamentos, e como nós já falamos, ele tinha em si mesmo, na sua alma, no seu coração, neste momento, uma pontinha ali de depressão. Davi estava vivendo um momento extremamente singular na sua vida, da sua existência. O homem forte na batalha, vencedor na batalha, agora estava em fuga, estava fugindo da perseguição de Saul. Por alguns momentos já teria tentado contra a sua vida, lançando a sua lança contra ele, mas Davi se desviava e ele não foi atingido em seu corpo. E essa atitude de Saul, que Davi não entendia muito bem, que por muitas vezes ele procurava o filho de Saul e falava assim, olha, Jonathan, eu não entendo o que o seu pai tem contra mim, eu só faço as coisas que Deus coloca no meu coração, eu sou o seu servo, eu sirvo com fidelidade, eu não consigo compreender tamanha perseguição, e com essa perseguição uma demonstração de injustiça sem precedente contra a minha pessoa. Eu tento achar uma razão pela qual possa proporcionar a perseguição de Saul contra a minha vida, e não consigo achar.
Ele tentava justificar isso e não conseguia achar, porque as atitudes de Davi são atitudes que eram fiéis à vontade do Senhor. E fiéis também ao seu conceito de como entender o mandamento e a vontade de Deus. Quando ele olhava para Saul, ele não via Saul como o inimigo a ser vencido e abatido. Pelo contrário, se dependesse de Davi, Saul seria mantido a sua vida e o seu reinado, porque ele tinha no seu coração que aquele que era ungido do Senhor não poderia ser tocado em hipótese nenhuma. Só Deus poderia feri-lo. E Davi, por algumas vezes, teve essa oportunidade e recuou. E dava provas a Saul que ele estava em suas mãos, e ele recusou, implorava a Saul para que este comportamento, esse senso de perseguição, fosse ali terminado. Pelas oportunidades que ele tinha para ceifar a vida de Saul, e dando prova a Saul, provas visíveis, de que se Davi quisesse, pelo menos por duas oportunidades claras, Saul não teria mais a sua vida. Mas Davi olhava para Saul e via o ungido do Senhor, aonde Davi não era digno de atingi-lo. Mas também quando Davi olhava para dentro de si, para o seu coração, ele não conseguia achar o motivo pelo qual justificasse tamanha perseguição e até mesmo uma tamanha ingratidão, porque Davi lutou, venceu os filisteus, favorecia a vitória de Israel contra os seus inimigos. Era um aliado contundente, poderoso, importante a Israel, e aonde ali Saul reinava. Ele não conseguia entender. Dentro do seu conceito e dentro da sua atitude, como ele não poderia ferir a Saul, a opção dele foi fugir, estar em fuga. E eu não sei se você já pensou nisso, mas um homem forte, resistente, com um brilho nos olhos, de uma coragem ilibada, incontestável, de repente que enfrentou gigante, enfrentou urso, enfrentou leão, matou 10 mil de milhares e tantos outros inimigos. Agora ele se sente acuado e tendo que fugir. Imagina o sentimento desse guerreiro. Imagine como ele estava. Imagine como isso era contraditório no seu coração. Um homem extremamente corajoso, mas agora em fuga. Não porque ele tinha medo, mas porque ele tinha o quê? O respeito, a vontade de andar conforme a vontade de Deus. E isso o obrigava a fugir, na esperança e na certeza que Deus pudesse agir para favorecê-lo. E por que ele fala assim e pensa assim? Porque quando ele olha para Saul, vê ele como um inimigo, como um perseguidor. Mas quando ele olha em volta de Saul, ele vê muitas pessoas que poderiam ali interferir, negociar, conversar, trazer um entendimento, tirar da cabeça de Saul essa perseguição sem motivação. Ele também sentia-se só, abandonado pelos amigos, pelas pessoas, porque ninguém saía em defesa de Davi. Ninguém ia lá a Saul tentar convencê-lo a mudar de ideia. Ninguém se aproximava e falava assim: Davi, meu Deus, cadê os meus amigos? Cadê as pessoas? Ninguém advoga a minha causa. Ninguém olha para mim. Ou será que todos também estão vendo em mim uma pessoa que é inimigo, uma pessoa que não é do bem, uma pessoa que não faz mais parte, não é mais necessária, que não é mais importante no contexto do povo de Israel? Aonde estão os meus amigos que não me defendem? E todo esse pensamento e toda essa angústia foi tomando ali a alma e o coração de Davi. E nesta fuga ele vai direto a uma caverna. E nesta caverna ele vai escrever o Salmo 142, esse salmo didático que estava ali dentro. Que são salmos didáticos que são realizados e compostos com claro objetivo de ensinar. Então, quando nós olhamos para o Salmo 142, nós precisamos ter a primeira mentalidade de perceber que ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, é uma oração. E como esse não foi o único salmo também composto por Davi nesta ocasião, nós vamos retornar ao Salmo 57, lá precisamente no versículo 7, e vamos ver que ali naquele momento Davi está afirmando a sua firmeza do seu coração em Deus. Firme está o meu coração, ó Deus.
E de repente, quando nós chegamos no Salmo 142, ele vai revelar a sua fraqueza. Olha o versículo 6, o que nos fala? Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. No Salmo 57, ele firma o seu coração, ele está forte, ele está confiante, firme está o meu coração diante do Senhor. Mas no Salmo 142, a primeira coisa que ele vai revelar é a sua fraqueza. Ele expõe também o seu lamento, o versículo 2 nos fala isso claramente. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Ele expressa, ele verbaliza o seu lamento e também manifesta o seu desânimo, típico daqueles que já estão entregando a situação pelo cansaço. Se sente quase abatido. Quando nós olhamos o versículo 3, quando ele nos revela que quando dentro de mim esmorece o espírito, estou cansado, estou querendo desistir. Sabe aquele dia que você fala assim, acabou para mim? Davi estava vivendo este momento, declarando o seu cansaço, o seu abatimento. E ele diz assim, tu sabes o caminho por onde devo andar, e no caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Ele foi pego nessa armadilha, ele caiu nessa esparrela, ele está preso, confinado no fundo de uma caverna, abatido, triste, sem entender claramente o que está acontecendo. Então, contudo, esse salmo não é uma declaração também, podemos observar, de derrota ou de desistência, apesar do lamento e da declaração de Davi, mas um esperançoso clamor, e um clamor direcionado a Deus, que neste momento se apresenta, e ele reconhece como única solução a salvação da sua alma e do seu drama que ele está vivenciando naquele momento. Então ele procura o Senhor, Deus, como um servo que quer se levantar, que quer sair, que quer se erguer e continuar caminhando em direção aos seus objetivos. Davi, nesse salmo, vai expressar para nós isso, que sim, podemos ser atingidos, mas jamais seremos vencidos pelas circunstâncias que nos cercam no tempo presente, dependendo das nossas angústias e do nosso sofrimento e da situação que porventura estamos vivenciando. Ele diz, jamais serei vencido, eu vou sair dessa situação. Por isso que o Salmo 142 nos apresenta soluções para atravessarmos qualquer momento duríssimo que porventura estejamos vivenciando, ou quem sabe possamos viver no amanhã. Então, se você chegou hoje aqui na casa do Senhor, vivendo uma situação extremamente dura, severa para você, você está triste, abatido, está comovido com uma situação de injustiça, que você não consegue compreender o porquê de tudo na sua vida, esse salmo, através de Davi, nos convida a olhar para frente e continuar perseguindo os nossos objetivos, porque simplesmente podemos ser atingidos, mas jamais seremos vencidos, e podemos sim atingir os nossos objetivos, nossos alvos, com a graça de Deus, que sempre nos acompanha. Então nós vamos hoje perceber algumas soluções que a palavra de Deus nos apresenta, o grande servo do Senhor Davi nos apresenta, à luz das Escrituras, no Salmo 142. E eu quero voltar a você no seu coração, algo que temos falado esses dias, intensamente, algo que temos desejado e procurado, e que nós queremos apresentar como primeira solução para vencer as dificuldades. Se você está sendo atingido ou vai ser atingido, lembre-se disso, você jamais será vencido, se em primeiro lugar você ter como solução a oração. E a oração significa acesso direto a Deus, sem intermediário. Irmãos, se tem algo que nós, como cristãos, precisamos colocar em prática, é a oração. É o nosso derramar diante do Senhor em toda e qualquer situação da nossa existência. Nós não vamos conseguir chegar a Deus, ou ter a resposta de Deus, ou o favor de Deus,
se nós não começarmos hoje uma disciplina de oração. A oração é esse instrumento. Tudo cai por terra e tudo desaparece quando nós deixamos de orar. Mas quando nós oramos, tudo é sustentado e tudo é possível, porque nós falamos com Deus do impossível, que está atento às nossas aflições. Davi parecia que tudo estava perdido, mas ele recorre a esse instrumento como solução única, verdadeira e eficiente diante da sua demanda, do seu sofrimento, do seu isolamento, da sua fuga, no seu esconderijo. Ele percebe que a arma mais poderosa que ele tinha aí não eram os seus amigos que estavam à sua volta. A arma mais poderosa que ele tinha ali não era a sua espada ou o seu escudo, mas a arma mais poderosa capaz de trazer solução para um momento extremamente angustiante da sua vida era a oração, essa ligação, esse acesso, essa ponte que nos liga diretamente à presença de Deus, sem intermediário, sem avalista, sem fiadores, de graça e pela graça, e tendo do outro lado um Deus que tem prazer de ouvir a nossa oração e o nosso lamento, que está pronto a nos escutar a todo e qualquer momento da nossa existência, em toda e qualquer situação que porventura estejamos vivenciando. Quando nós olhamos para o versículo 1 e o versículo 2, que eu convido a você a acompanhar, nós vamos ver Davi abrindo este salmo, dizendo: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Ele abre esse salmo de lamento, ele abre esse salmo que é uma oração pedindo ajuda, ele abre esse salmo que é didático e tem como objetivo de nos ensinar algo importante, dizendo: ao Senhor, ergo a minha voz, eu estou escondido, estou numa caverna, estou cercado, estou sendo perseguido, estou sendo injustiçado, não existe ninguém ao meu favor, mas eu tenho um Deus e eu vou falar com Ele e Ele está pronto para me ouvir. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo. E ele volta a repetir: com a minha voz, suplico ao Senhor. Se você se sente hoje assim, acuado, atingido, e se você não quer ser vencido, erga a sua voz e clame. Com a sua voz, clame ao Senhor. Não peça uma voz emprestada. Não financie uma voz para falar por você. Você pode ter acesso direto ao Pai. E Deus quer ouvir a sua voz. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Então repita assim comigo: Deus, ouça a minha voz. Fala bem alto. Deus, ouça a minha voz. Mais alto. Deus, ouça a minha voz. Você está no fundo de uma caverna? Está sendo injustiçado? Está sendo perseguido? As coisas não estão dando muito certo para você ultimamente? Está acuado? Está amedrontado? Tem alguma coisa provocando medo ao seu coração? Está com receio de alguma coisa? Está pensando assim: como eu vou abrir os meus olhos amanhã? Como será o meu dia amanhã? Fale agora de novo: Senhor, ouça a minha voz. Vamos lá? Senhor, ouça a minha voz. E olha o versículo 12: derrama a minha voz, derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Derramo perante ele a minha queixa. É como se Davi estivesse rolando no chão, de um lado para o outro, e clamando: Senhor, ergo a minha voz, ouça a minha voz, Senhor, olha para mim, estou sozinho, estou acuado, estou sendo vencido pelo meu lamento, pelo meu desânimo, pela minha alma, estou ferido na alma, mas eu estou me derramando o meu coração, a minha angústia, as motivações pelas quais eu me encontro neste momento, que tem provocado esse choro dentro de mim, esse desânimo, essa angústia, esse início de depressão que começa a me acometer. Eu agora rolo diante do Senhor e expresso profundamente das minhas entranhas aquilo que provoca angústia. Derramo perante Ele a minha voz. Eu vou te dar uma dica.
Antes do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo conhecer o que está te amedrontando, faça isso conhecido primeiro diante de Deus. Porque quando você coloca a sua queixa em primeiro lugar a Deus, Deus vai conduzir, Deus vai tomar a frente. Aí sim, Deus vai mostrar para onde você vai seguir, com quem você pode contar e como você pode fazer para ter aquela situação resolvida. Então a primeira pessoa a ouvir a sua queixa, o seu lamento, o seu drama, é Deus. E deixa Deus conduzir você pelos caminhos que Ele já tem preparado para que a solução chegue, para que a resposta chegue, para que você possa perceber que foi atingido, mas que você agora está começando a vencer toda aquela situação e você não será vencido e derrotado, porque Deus já preparou a vitória para você. Derrama perante Ele primeira queixa. A sua presença eu exponho, eu coloco para fora a minha tribulação. Nós temos que conversar com Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Davi estava no fundo de uma caverna, sozinho. Mas Deus estava lá. Deus estava presente com ele. Deus caminhava com ele. Deus não o abandonou. E não importa onde você esteja, como você esteja, abra o seu coração, derrama perante Ele a sua queixa, leve à presença de Deus, expõe as tribulações que você vem passando e sofrendo. Deus quer de fato ouvir o seu lamento. Mas isso é possível, irmão, somente pela oração. A oração é um remédio. A oração nos leva ao coração do Pai e faz com que Ele volte a nós com a sua mão poderosa, mas também uma mão de alento, de cuidado, de carinho, de aconchego, de apoio. Algo que vai massagear o ego do nosso coração e vai devolver para nós a certeza que não estamos sozinhos, pelo contrário, estamos com a melhor companhia que podemos ter, que é o próprio Deus. A solução para vencermos aquilo que tem nos atingido, em primeiro lugar, passa pela oração. Lance aos pés, diante de Deus, tudo aquilo que está envolvendo o seu drama e a sua vida, que tem roubado o seu sono e produzido preocupações sem precedente. Lance ao Senhor Jesus. Ore. Por isso que eu abro um parênteses aqui bem grande, para que você, meu irmão, que está aqui conosco hoje, você, minha irmã, você que nos assiste, e eu não vou me cansar de falar isso, nós temos dado a oportunidade para que você tenha condições de ter a sua vida espiritual com Deus. A igreja tem lhe dado ferramentas. A igreja tem te instruído, tem te orientado, tem conduzido ao seu coração palavras que vêm diretamente da palavra de Deus ao seu coração, sem receio, sem medo, para que você possa ter tudo que é certo e verdadeiro e honesto e digno, que agrada ao Senhor, para que você possa obter do Senhor o que você precisa. Isso passa pela oração. A igreja ora às terça-feira. Já há uma semana retornamos o culto das 6:30 da manhã até 7 horas da manhã. Tem um grupo orando aqui na igreja. As nossas irmãs da SAF têm reuniões frequentes, diárias, online. Uma conversando com a outra, uma orando pela outra, uma preocupada com a outra. E esse grupo é tão secreto, que nem eu sei onde fica. Hoje eu perguntei a minha esposa, que grupo é esse? Ah, botou lá no grupo. Eu falei, que grupo que é esse? Eu não sei. Já tem conspiração contra o pastor. Já tem um Saul aí querendo acertar o pastor. Não pode ser a SAF é auxiliadora. Ela está no grupo de oração da SAF. E por que o pastor não está no grupo de oração da SAF? Brincadeira, tá, irmãs? Eu gosto disso, que fique lá entre vocês mesmo. Tem hora que vocês têm que ficar com vocês. O pastor está aqui orando, e quando vocês precisarem do pastor, estaremos sempre à disposição. Mas é importante isso. Então procure alguém, um grupo de oração, e eu achei isso muito importante, porque muitas vezes nós queremos um grupo da pizza.
da receita de bolo, apesar que a SAF faz muito disso também, a gente sabe, né? Tem umas receitinhas de bolo. Esse dia a Alvina mandou uma receita de multiplicar o seu detergente. Né, Alvina? Multiplicar o detergente. A preocupação, rapaz. E ela disse que funciona, hein? Ela fez o teste, funciona. Quem não recebeu essa bênção aí, é tudo lá na SAF. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a SAF sempre. Nessa simplicidade, nessa meiguice, nesse amor de uma para com outra, a igreja vai junto e vamos caminhando, glória a Deus por isso. Mas eu volto ao assunto central que provocou esse momento de relaxamento entre nós: oração. E além disso, você precisa também obter dentro da sua casa um roteiro de oração. No momento que você melhor se adapta, no melhor momento que você possa derramar a sua alma e erguer a sua voz e clamar ao Senhor. A sua casa precisa ser de fato a casa de oração. Embora a Bíblia diz que a minha casa, a igreja, será chamada casa de oração, ora, a extensão da casa de Deus é o meu lar. Então o meu lar também precisa ser conhecido como lar de oração, de busca constante, incessante à palavra de Deus e ao próprio Deus, onde nós nos derramamos diante do Senhor toda a nossa queixa. E com certeza que Ele está o quê? Ouvindo. A primeira solução, querido, se nós estamos sendo atingidos, ou fomos atingidos, ou seremos atingidos, é a oração. A segunda solução que Davi nos apresenta, para vencermos as dificuldades que porventura possa nos atingir, é a certeza do cuidado de Deus. Eu gosto muito disso, porque se eu oro, se eu consigo vencer esta primeira solução de orar, automaticamente no meu coração já tem uma certeza. Que certeza é essa? Do cuidado de Deus, do agir de Deus, da atenção de Deus ao meu coração. Eu já tenho essa certeza. Por isso que eu ergo a minha voz. Por isso que eu clamo. Olha comigo o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que diz para nós. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Né? No caminho em que ando, ocultar uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então, quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Davi está trazendo aqui para nós uma lembrança do que ele mesmo declara no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está recorrendo agora, no momento extremo de angústia, de preocupações, no momento que ele se vê sozinho, ele lembra do bom pastor. E quando ele declara no versículo 3, quando dentro de mim esmorece o Espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. Olha, o meu caminho foi encontrar uma caverna, me refugiar numa caverna. Olha, o meu caminho fez com que eu encontrasse armadilhas diante de mim. Mas agora, Senhor, eu preciso do Senhor, porque tu sabes o caminho que eu tenho que andar. Tu és o meu bom pastor. Eu sou a tua ovelha. Davi agora se posiciona como ovelha, como aquele totalmente dependente da graça de Deus e confiando sempre no cuidado de Deus. Mesmo vivendo uma situação extremamente crítica, ele não perde esse foco de saber que o Senhor cuida dele em toda e qualquer situação. Há poucos dias eu mencionei uma experiência de um pastor que havia doado o seu carro para uma entidade filantrópica e ficou sem o carro. E a igreja, percebendo esse voluntariado, esse desapego do pastor, e ele ficou sem o carro, fizeram lá uma arrecadação e compraram um carro para o pastor. Mas colocaram uma frase lá dizendo assim, Deus é fiel. E ele chega, olha aquela frase e fala assim, pode tirar. Porque o meu Deus é fiel em todo e qualquer momento da minha vida. Não é só porque agora eu ganhei um presente que Deus é fiel. Deus é fiel também nos momentos de dificuldade, de luta. É isso que Davi está falando para nós. Tu sabes o caminho que eu tenho que andar. Tu está presente comigo lá no fundo da caverna.
assim como esteve com Elias, assim como esteve lá na fornalha com os 3 meninos, assim como esteve na cova com Daniel, assim como caminhou com o povo quando o mar for aberto, assim como estava à frente do povo nas batalhas. O Senhor está comigo, o Senhor caminha comigo, o Senhor conhece o meu caminho. Quando dentro de mim esmorece o Espírito, sabes o caminho por onde devo andar. E ele diz e repete, no caminho em que eu ando, no que ele anda, ele só encontrou dificuldades, armadilha. Então, Senhor, eu quero voltar para o caminho que tu sabes que eu quero andar. Que decisão difícil, né? Você já parou para pensar nisso? Recusar o caminho que você deseja e agora confiar no caminho que Deus quer apresentar para a sua vida? Você já pensou nisso? Sabe o que é isso? É aquela fé inabalável, é o extremo da fé. É aquela fé suficiente em saber que Deus verdadeiramente cuida de nós. Então, o caminho que eu escolhi até aqui, Senhor, eu só encontrei armadilhas e caí. Mas agora escolhe o meu caminho. Estou disposto a caminhar contigo. O meu caminho me trouxe tristeza, depressão, angústia, traição, perseguição, risco de morte. Eu me encontro agora dentro de uma caverna, amedrontado, com medo, sozinho. O meu caminho me levou a isso. Agora dirijo o meu caminho. Nós precisamos aprender a confiar na escolha de Deus para conosco e não confiar nas nossas escolhas. O mundo tem nos apresentado muitas situações, tem trazido em nós muitas notícias. E de acordo com essas notícias e esses avisos, nós temos escolhido a forma de viver, numa esperança e numa expectativa que não seremos atingidos pelas tragédias do tempo presente, pela inflação, pela doença, por uma tragédia natural. Então você vai escolhendo seus caminhos, profissões, casamento, onde morar, como morar, o que devo fazer, você vai escolhendo. E muitas vezes quando você chega lá no ápice dessas escolhas, no final de uma caminhada você olha e se sente sozinho, amedrontado, com medo ainda do dia seguinte, porque todas as suas escolhas não provocou no seu coração a paz e a tranquilidade que você precisa. Agora tem uma solução. Esquece o caminho que você caminhou até agora e começa a pedir ao Senhor que apresente na sua vida o caminho dele. Porque no caminho do Senhor não tem armadilha. O caminho do Senhor se apresenta como caminho de soluções, de resposta. Um caminho que muitas vezes é abrigo. Um caminho que muitas vezes encurta as distâncias dos nossos desejos e dos nossos sonhos para serem alcançados e realizados. E volto a dizer que mesmo que este caminho seja um caminho extremamente longo, que leva 40 anos no deserto, Deus vai estar conosco nesses 40 anos no deserto, provendo todas as coisas necessárias e, por fim, ainda vai te presentear com a terra prometida. Porque é o caminho de Deus. É o caminho que Deus escolheu. E toda uma geração foi sucumbida no deserto, porque não escolheram o caminho do Senhor, o caminho primeiro que Deus queria que o povo trilhasse. Apenas 2 que aceitaram este caminho, mas foram vencidos pela maioria, conseguiram sobreviver o êxodo do deserto e conquistar a terra. Qual é o caminho que você tem caminhado, irmãos? Tem te dado alegrias, prazer, convicções? Olha para dentro de si e perceba que hoje é o dia de falar com Davi: escolha o meu caminho, Senhor, porque eu tenho certeza do seu cuidado para comigo. Eu tenho certeza do seu cuidado para comigo. Atingido, jamais vencido, nós vamos para a terceira solução que o texto nos apresenta: a noção do poder de Deus. Primeiro, oração. Segundo, saber que Deus cuida da gente. Terceiro, irmãos, a noção do poder de Deus. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. No poder de Deus. O efeito do poder de Deus sobre a nossa vida. Que coisa extraordinária.
acima da razão humana, é o inexplicável, percebido somente pela fé. E vou te dar um segredo agora bíblico, não é meu, mas eu quero revelar para você. Se você ainda não conseguiu perceber a importância do poder de Deus na sua vida, peça ao Senhor que aumente a sua fé, para que você possa ter a noção do que esse poder pode ser usado ao seu favor. Sem limite. Sem limite. Davi vai nos apresentar essa solução do poder de Deus. Versículos 5 e 6 nos fala assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito o quê? Fraco. Livra-me dos meus perseguidores. Olha a realidade, porque são o quê? O grande rei Davi cai no confessionário. Ele está lá no fundo da caverna e está diante como se fosse um confessionário, abrindo o seu coração. O grande rei Davi, forte nas batalhas, valente de Deus. Agora ele está dizendo, Senhor, quem está lá fora é mais forte do que eu. Se o Senhor não lutar por mim, eu estou perdido. Parece que Davi tem uma amnésia relâmpago, que ele esquece das narrativas dele mesmo a Saul, quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Ele narra ao Davi, a Saul, uma história fantástica, resumindo a atitude do poder de Deus em sua vida. Se existia alguém ainda, antes de ser rei, convicto do poder de Deus nas suas mãos, está na narrativa de Davi, quando ele chega e fala, Saul, olha o seguinte, eu estava pastoreando, veio um leão, tomou a ovelha, e eu fui lá, briguei com ele, tirei a ovelha da boca dele, está lá no texto. Mas daqui a pouquinho, outro dia, veio um urso, a mesma coisa, eu corri lá, briguei, peguei o urso, dei uma gravata nele, um mata-leão, entendeu? Deu um entendeu? Mata-leão no urso. Tirei a ovelha da boca dele. Deus sempre me deu vitória. Meti nessa narrativa de um garoto, de um adolescente, de uma criança, de um neófito, no sentido de batalha, de guerra contra exércitos, declarando que foi Deus que lhe deu a habilidade e a coragem de correr atrás de um urso e de um leão e vencê-lo e resgatar a ovelha do seu pai. Eu garanto que se fosse comigo, eu oferecia até outra ovelha ao leão. Está satisfeito com ela? Tem aquela ali é melhor, pega aquela ali. Davi não ficou não, ô meu camarada, vem cá, vou te pegar também. Ele narra isso para Saul. Ou seja, no coração de Davi já existia um pensamento, um conceito, que Deus é o Todo-Poderoso, e é Deus que atua o seu poder em nós, e nós somos apenas aquele vaso, aquele objeto que recebemos este poder, e este poder é distribuído conforme a nossa necessidade, aquilo que carecemos, e neste poder podemos inverter situações que parecem ser quase que impossível que se invertam. Se lá naquele campo de batalha, alguém pudesse observar Davi correndo atrás de um leão e pudesse surgir ali o pessoal para apostar. Aposta no leão ou no Davi? Meu filho. Quem você apostaria? Leão ou Davi? Eu apostaria no leão. Jamais ia apostar no Davi. Ia perder de goleada. Mas era a razão. Ou não? No leão, no urso ou no Davi? No urso, tranquilo. Mamata, já ganhei a aposta. Na razão era assim. Mas a razão não pode jamais nivelar plenamente com a fé. A fé muitas vezes surpreende a razão. Deixa a razão como quase um valor não absoluto para nós. Porque a fé de fato remove a montanha. E o que não faltava era a fé em Davi para crer no poder de Deus. E o que dizer quando ele se prepara para a guerra? Recusa todo o amparato de guerra, de um guerreiro de guerra, e se preocupa apenas com as pedrinhas do riacho, e com a funda que ele dominava, e contra um gigante extremamente preparado para a guerra. Mas o segredo estava no agir, no ir, e não como ele ia para a guerra. Estava no conceito do seu coração da fé. Após essa narrativa a Saul, do que Deus fez na vida dele, percebendo o poder do seu Deus, o Deus de Israel, agora ele diz diretamente ao gigante, olha, tu vem contra mim com espada,
espada, é com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel, que você ultrajou, e você vai conhecê-lo, e eu vou jogá-lo sim ao chão e vencê-lo e cortar a sua cabeça, mesmo não tendo espada nas mãos. Davi levou a cabeça do gigante na mão. Cabra bom, né? Conhecia o poder de Deus, mas agora está atingido, não por lança, não pela mordida de um leão ou de um urso, mas agora estava atingido na sua alma, no seu coração, pela rejeição, pela ingratidão, pela inveja, pela cobiça, por atitude de vingança, sendo ele plenamente inocente, atingido na alma e não na pele, no corpo. Ele não sangrava, ele não tinha feridas, mas tinha a sua alma, a sua estrutura emocional, psicológica, abalada pela rejeição, pelo isolamento. Por isso que ele estava na caverna, sozinho. Mas ali ele percebe que a saída da caverna, a porta da caverna, estava aberta, porque ele sabia do poder do seu Deus. Então ele fala, como já lemos no versículo 5 e 6, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele percebe que ele é pequeno, fraco, carente da graça de Deus, do agir de Deus, e se entrega por completo nas mãos do Senhor. Ele passa agora a resistir aos seus inimigos terrenos, mas se rende ao seu amigo, ao seu Deus, o Senhor de toda a guerra. Ele se lança aos braços, ele vai se refugiar nos braços de Deus, e vai encontrar no Senhor o remédio para a sua alma, para a sua volta à vitória, para se alegrar e sair da caverna para dar continuidade aos seus objetivos. E eu encerro falando qual era o objetivo de Davi para sair daquela caverna, daquela situação, daquela angústia, daquela tristeza. Está no versículo 7, acompanha comigo. Tira a minha alma do cárcere, ou seja, daquela caverna, daquela prisão emocional. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Primeiro, Senhor, eu reconheço que o Senhor pode todas as coisas, o teu poder é grande demais, e o meu objetivo é que o Senhor me resgate da situação, porque eu te darei graças ao teu nome, somente ao teu nome. E aí ele fala mais um pouquinho, dizendo, os justos me rodearão. Primeira coisa, não me sento mais com escarnecedores, não quero mais papo com os pecadores, não quero mais ter amizade com este mundo tenebroso. Não quero ser rodeado de falsas amizades, aqueles que estão do nosso lado só por interesse. Agora eu tenho uma decisão, não vou mais ficar rodeado dos homens impuros, mas agora eu quero ficar perto dos justos, daqueles que são de Deus. Toma esse conselho, tá, igreja? Com quem você abre o seu coração? Quem é que senta à sua mesa? Quem é que você conversa muito? Quem é que você segue lá no Instagram? Quem são as pessoas que você compartilha suas intimidades, seus segredos e suas dificuldades? Quem são essas pessoas? Quem de fato senta no seu coração? E às vezes até toma decisões importantes para a sua vida. Davi passou por uma experiência assim. Mas agora ele está dizendo, só os justos me rodearão. Eu só tenho tempo para quem é de Deus. Eu só vou ocupar o meu tempo e sentar com alguém que é de Deus. Chega daqueles que zombam do meu Deus e não creem no meu Deus. Eu quero o justo do meu lado. Quando me fizerem este bem. Davi está falando com Deus que a última solução para a sua vida é o desejo daquele momento duríssimo, e se o Senhor o agraciar vencendo, ele queria voltar a servir a Deus. A verdadeira intenção dele de vencer e sair da caverna estava
em glorificar a Deus e adorar ao Senhor em todo o tempo da sua existência. Aí eu quero deixar uma pergunta no seu coração, querido, hoje. Qual é o seu interesse de ser abençoado por Deus? Qual é o seu interesse que Deus lhe tire da caverna, das suas angústias, das suas dificuldades? Qual é o seu interesse? Venha a nós o vosso reino, ou venha a mim o teu reino? Davi tinha uma preocupação intensa de servir ao Senhor e continuar servindo ao Senhor em todo o tempo. Saindo da caverna, ele continuaria glorificando e adorando ao Senhor e sendo grato ao Senhor pelo que Deus fez por ele e até por tudo que ele passou. Ele daria graças ao Senhor e continuaria falando do Senhor em todo o tempo. Ele tinha um objetivo a ser alcançado e isso ele coloca diante de Deus na sua angústia, no seu momento de extrema dificuldade, de dor na alma. Ele diz: Senhor, tudo que eu quero é continuar te servindo. Muitos de nós pedimos muitas coisas a Deus. Temos necessidade de muitas coisas e clamamos por soluções. Mas poucas vezes temos coragem de falar com Deus: Senhor, o que eu quero na realidade é que o Senhor me dê todas as condições necessárias para continuar te servindo. Eu cantava, agora eu quero cantar mais. Eu orava, eu quero orar mais. Eu li a Bíblia, quero ler mais. Eu convidava, eu quero convidar mais. O meu dom, que eu já há muito tempo não pratico na casa do Senhor, eu quero voltar a praticar. Eu quero que o Senhor atue na minha vida, para que a minha vida seja um instrumento da Tua vontade na face da terra. Eu quero continuar na Tua presença, sendo luz do mundo e sal da terra. Senhor, me ajuda a vencer os meus dramas, as minhas dificuldades, para que eu possa te servir, e te servir em espírito e em verdade, e que todos, quando olhar para mim, veja a imagem de Cristo, e veja cada vez mais que o Senhor é Deus absoluto de todas as coisas. Havia um desejo profundo no coração de Davi, de vencer aquela situação extrema, de dificuldade que estava vivenciando, mas queria sair dali com o objetivo de estar pronto para servir ao Senhor e ser usado pelo Senhor e andar no caminho que o Senhor estaria propondo para a sua vida e para a sua existência. Precisamos orar, queridos. Precisamos saber que Deus cuida de nós, sim. Precisamos saber que o poder de Deus é infinito e tremendo e está à disposição do teu povo, mas precisamos também perceber que Deus quer nos abençoar e abençoar de uma forma prazerosa, eficiente e que nos traz de fato a alegria perene no nosso coração, mas para que nós possamos viver a nossa vida na total dependência do Senhor e viver conforme a vontade do Senhor e não viver segundo a vontade do meu coração e não segundo a vontade, o desígnio desse mundo tenebroso, reconhecer que a amizade do mundo nos leva a ser inimigo de Deus, mas quando nós nos aproximamos de Deus, nos levamos a ser amigo de Deus, e sendo amigo de Deus, nós temos a porta do céu, da bênção do Senhor, escancarada para nós, para oferecer o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos sim, porque Deus tem o melhor para o seu povo. O povo de Deus é o povo que tem que ter a alegria melhor na face da terra, porque tem é Deus. Ele tem que ter prazer. Ele vive de uma forma satisfatória, porque ele é grato ao Senhor em todas as coisas, e sabe viver tanto no pouco e no mundo. Ele não quer viver sem a presença de Deus, sem a ação de Deus na sua vida. É isso que ele não quer na sua vida. É isso que ele deseja na sua vida. E é o que Davi percebe, é isto que eu preciso, Senhor. Vencer essa situação para estar à sua disposição. Por isso que ele ergue ao Senhor a sua voz. Por isso que ele abre o seu coração. Por isso que ele pede socorro. Por isso que ele reconhece que é mais fraco do que os seus inimigos. Mas ele sabe que com Deus, ele pode superar todas as coisas e voltar a ser referência do poder de Deus na face da terra, aonde os seus inimigos iriam ser vencidos, aonde as dificuldades e as ciladas que estavam no seu caminho seriam agora reveladas diante dos seus olhos e não mais provocaria dano à sua vida e à sua existência, porque agora ele pode contar em todo momento com tudo que Deus tem para a sua caminhada. Se à noite
Deus será a sua luz. Se é de dia, Deus será a sua proteção. Não importa o caminho, ele sabe que Deus está com ele em todo o tempo. E ele, neste caminho, glorifica o nome do Senhor e fala do Senhor e se regozija no Senhor em todo o tempo. Por isso, igreja, se você está sendo atingido por alguma coisa, lembra-se que você jamais será vencido se você abrir o seu coração e confiar em Deus e desejar viver conforme a vontade de Deus e colocar a sua vida como instrumento de Deus, a serviço do reino de Deus, conforme a vontade de Deus, na igreja, na sua família, aonde quer que você esteja. Você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você vai ver como que as coisas vão caminhar de uma forma mais agradável. O mundo está pegando fogo e você sai cantando glória a Deus. O mundo está prevendo dificuldades e você está louvando ao Senhor, porque você sabe que Deus está ali do seu lado em todo o tempo. E nada vai faltar para aqueles que estão agora no caminho do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Vamos falar com Ele. Você trouxe alguma dor no coração, querido? Alguma injustiça, alguma luta interna que está difícil vencer? Hoje é o dia da vitória, em nome de Jesus. Hoje é o dia que o Senhor vai ouvir a sua voz, o seu clamor, e vai te responder. Se você orar, se você saber que Deus quer te assistir, cuidar de você, se você confia no poder de Deus, e que você está disposto a devolver a Deus o que é dele, seus dons, seus talentos, a sua fidelidade, a sua alegria, o seu testemunho. As pessoas amanhã, quando olhar para você, vai falar assim: o que houve com você? Você está diferente? Você fala: estou sim, porque Jesus tirou toda a carga, todo o peso, e agora eu estou com Ele e não abro. E isso traduz uma alegria sem precedentes. Estou na fornalha, mas olha quem está atrás de mim caminhando e dando volta. Jesus. Se Ele está aqui na fornalha, Ele é o meu ar-condicionado. Mas está chovendo muito, agitou o mar está afundando, minha vida está quase sendo destruída. Olha, quem está dormindo aqui no barco da minha vida, quem está aqui, acorda ele não. Não acorda ele não. Porque ele está aqui. E se ele está aqui, eu vou chegar do outro lado. Então não precisa acordar Jesus, não. Porque ele está no barco da minha vida. Acabou. Creia nisso. Amanhã a sua vida, no acordar da segunda-feira, 1º de novembro, algo novo vai acontecer na sua vida. Confia. E tudo que te atingiu será do passado. Não terá mais efeito na sua vida. Você jamais será vencido em nome de Jesus. Amém?